quais são os 8 pincéis para um kit de iniciante, neste caso para uso em casa, porque assim, estes 8 pincéis é para quem faz a sua maquilhagem, não é uma quantidade de pincéis que uma profissional precisa. Nós precisamos de muitos mais pincéis. Vamos primeiro pelo rosto. Pincel de pó, pincel de blush, pincel de base. Tá, não precisam de mais nada. Vamos aos olhos. Então, se vocês tiverem um pincel de aplicar tem este formato mais palmadinho. Ele tem este formato mais, normalmente, retangular e mais espalmadinho, ou seja, ele é um pouquinho mais rijo do que um pincel de esfumar que é mais maleável. Normalmente é um pincel com cerdas mais compridas que dá este efeito mais maleável que nos permite espalhar a sombra, ou seja, esta aplicação ser muito mais batida, mais difundida. Então, um pincel de aplicar para literalmente nós depositarmos a sombra e colocarmos com mais pigmentação. Um pincel de esfumar. Um pincel lápis. O pincel lápis é um pincel que tem um formato como se fosse a ponta de um lápis e ele serve para a parte de baixo do olho, portanto a parte da pálpebra fixa, para nós esbatermos o lápis junto com a sombra. Um pincel de detalhe. Então estes dois têm o mesmo formato, se vocês repararem. Tem o mesmo formato quadrado e mais espalmado. A diferença é o tamanho, precisamente porque este é para aplicarmos na pálpebra móvel, nesta área maior. E este tipo de pincéis é para nós colocarmos em pontos de luz, rente à sobrancelha, para fazer aplicações de sombra em áreas muito mais pequeninas. Então, termos um pincel de detalhe, um pincel de aplicar, um pincel lápis, um de esfumar e um pincel de eyeliner, que pode ser o mesmo para sobrancelhas. Desta forma, nós termos os pincéis de um kit básico para nós termos em casa. Está bem?